Livro A Morte e os Seus Mistérios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 2. Caso 9. Vou narrar agora um caso muito conhecido, que se deu nas prisões de Weinsberg, Alemanha, em 1835, e que foi examinado pelo Dr. Justino Kerner, médico das prisões e autor da famosa obra de Isserin von Prevorst, A Vidente de Prevorst. Ele fez aparecer a narração do caso em uma brochura, na qual reproduziu os numerosos interrogatórios a que submeteu os prisioneiros, que introduzia sucessivamente na cela da vidente, a fim de vigiá-la. Essa vidente era uma tal Elizabeth Islinger, que fora detida por infrações às leis, por ocasião da pesquisa de um tesouro oculto. Era uma grande sensitiva ou antes um grande médium, pois já antes da sua prisão tivera colóquios com o espírito que se manifestou, em seguida, com tanta insistência, no seu cárcere. De ordem do diretor da prisão, o juiz Maier, prometeu-se recompensar com a liberdade imediata o prisioneiro que conseguisse levar a vidente a fraudar. Compreende-se, porém, que, na cela de uma prisão, fraudes e artimanhas eram impossíveis, tanto assim que todos tiveram que reconhecer a autenticidade dos fatos. Além dos testemunhos dos prisioneiros, a brochura contém as narrações de vários sábios e artistas que o Dr. Kerner, a pedido dos magistrados encarregados do inquérito, convidou para passar algumas noites no cárcere da mulher assombrada por um espírito. Notam-se, entre outros, os nomes dos doutores Seifer e Sicherer, do juiz Eide, do barão von Ugel, do professor Kapift, do advogado Fras, do pintor Wagner e do gravador Dettenhofer. No caso em apreço houve numerosos incidentes de impressões de mãos de fogo, das quais a última é a mais importante, pois os 5 dedos de uma mão do espírito ficaram gravados no lenço em que Elizabeth Islinger envolvera a mão antes de estendê-la ao espírito. Além do fenômeno das impressões, verificaram-se manifestações de todas as espécies, que relato sucintamente aqui, porque não dizem respeito ao assunto de que tratamos. Extrai os fatos do livro da Sra. Crow. Tenit Sides of Nature, Os Lados Obscuros da Natureza, capítulo 14, que reproduz quase na íntegra o opúsculo do Dr. Kerner. Quase todas as noites Elizabeth Islinger, que era uma mulher sã e robusta, com cerca de 38 anos, era visitada em seu cubículo por um espírito que dizia ser um padre católico, que vivera em Oimental e que se achava há muito no mundo espiritual em condições inferiores de existência, em consequência de graves faltas que cometera quando vivo na terra. Ele era, evidentemente, obsediado por um monoteísmo post-mortem que concordava com o fato de ter sido padre católico, visto que esse monoteísmo consistia em pedir a vidente a todo o mundo que orasse por sua alma. Manifestava-se entrando pela porta ou pela janela. Quando entrava pela porta, abria e fechava de modo muito visível, pois que os assistentes percebiam, durante um momento, o interior do corredor que dava para a cela. Quando entrava pela janela, que se achava num lugar alto e era fechada por sólidas barras de ferro, a sacudia violentamente. Alguns magistrados, querendo certificar-se a que ponto podiam ser sacudidas essas grades, ordenaram a vários homens robustos que o fizessem e verificaram, então, que eram precisos 6 homens para sacudi-las fracamente, ao passo que o espírito as sacudia com violência. Quando a entidade se aproximava de uma pessoa, esta sentia, invariavelmente, golpes de vento gelado acompanhados de uma espécie de crepitar elétrico e de ruídos análogos a tiros de pistola. Além disto, o espírito exalava um fedor cadavérico insuportável, que chegou a causar desmaios a alguns dos assistentes. Sua cabeça estava cercada de uma luminosidade fosforescente, e, ao passo que alguns não a percebiam, outros viam uma sombra vaporosa,
de forma humana, distinguindo os sensitivos o aspecto normal do espírito, tal qual o descrevia a vidente. Quando o fantasma tocava uma pessoa, essa sentia no lugar tocado a sensação de uma queimadura e aí se formava logo uma mancha avermelhada ou uma bolha. Falava com uma voz penosa e profunda, que vários assistentes percebiam ao mesmo tempo que a vidente. Todos, indistintamente, ouviam os ruídos diversos que se produziam e sentiam os golpes de vento fresco e o terrível mau cheiro cadavérico que dele exalava. A propósito da objetividade indubitável dos fenômenos, pode-se salientar esta circunstância. Alguns membros da comissão encarregada do inquérito tiveram a ideia de pôr na cela da vidente um gato pertencente aos guardas da prisão. Logo que o fantasma apareceu, o gato se mostrou terrivelmente impressionado e, em suas tentativas para fugir, se atirou cegamente contra as paredes da prisão. Meteu-se a seguir debaixo das cobertas do leito e não se mexeu mais. Outra experiência se fez, essa porém, com resultados deploráveis para o pobre felino que, desde então, recusou toda alimentação e não tardou a morrer. O espírito se manifestou, também, nas casas dos membros da comissão e nas do diretor da prisão e do Dr. Kerner, anunciando-se aos presentes com os seus sinais habituais, consistentes em jatos de ar frio ou crepitação elétrica, em tiros semelhantes aos que são produzidos com uma pistola, tudo acompanhado do terrível fedor cadavérico e dos contatos que deixavam estigmas. Certo senhor Dr. D. Brony, zombava dos que ditavam nessas baixas superstições. O Dr. Kerner pediu, então, à vidente que conseguisse que o espírito fosse à casa desse séptico para o convencer. O espírito lá foi, com efeito, manifestando-se no seu quarto de dormir com seus modos costumeiros. O Sr. Dor convenceu-se dos fatos e contribuiu com seu próprio testemunho para o inquérito do Dr. Kerner. Sua narrativa dos fatos termina com as seguintes palavras. Quando eu ouvia falar desses fatos, ria-me com todo gosto, o que me colocava bem alto na estima dos espíritos fortes. Penso agora como esses se rirão de mim. Vou, agora, relatar alguns incidentes típicos de mãos-fogo que se produziram com Elizabeth Slinger. Começo por um fenômeno bastante curioso. Falando da vidente, observa o Dr. Kerner. Ela dizia muitas vezes ao espírito que as preces de uma pecadora como ela não podiam servir para libertá-lo do sofrimento, que ele devia, ao contrário, dirigir-se ao Redentor. Ele, porém, continuava com suas súplicas. Quando ela lhe falava assim, ele se entristecia e se chegava para perto dela, de modo tal que sua cabeça ficava muito perto do rosto de Elizabeth. Parecia ter fome de preces. Ela sentia, muitas vezes, que lágrimas do fantasma lhe caíam sobre a face e o pescoço, eram geladas e, entretanto, a pobre mulher experimentava uma sensação de queimadura no lugar em que elas caíam e uma marca azul e vermelha aí se formava. Tal é o curioso fenômeno que se produziu por várias vezes. Concebe-se que lágrimas realmente líquidas não teriam podido escorrer do corpo fluídico do fantasma, podendo-se, todavia, admitir que a vontade do fantasma tenha materializado para a circunstância, mas não as consideraremos ainda e suporemos que a sensação das lágrimas, que caíam sobre a pessoa da vidente, era puramente subjetiva. De qualquer modo não é menos verdade que essas lágrimas deixaram no rosto da vidente uma impressão permanente. Reconheço que esse fenômeno poderia ser interpretado pela hipótese dos estigmas por autossugestão emotiva, mas observo, de novo, que aí se chegaria considerando isoladamente e não conjuntamente com os outros fenômenos semelhantes que se produziram com a mesma sensitiva.
Com efeito, neste último caso, seria audácia sustentar esta tese em face da produção dos mesmos fatos com os membros da comissão de inquérito, os quais não podiam todos se sugestionar. Enfim, ela não se sustentaria mais se a considerasse juntamente com o fenômeno da impressão de mão de fogo que ficou gravada no lenço. O juiz Maier, diretor da prisão, não quis acreditar que os fatos tivessem origem supranormal e assim é que disse a Elizabeth que, se ela quisesse convencê-lo nesse ponto, pedisse então ao espírito que fosse à sua casa. O Sr. Maier continua assim sua narrativa. Na noite seguinte ao dia em que disse isto, deitei-me e dormi, não esperando tal visita, fui, porém, despertado cerca da meia-noite por algo que me tocava no cotovelo esquerdo. Senti depois uma dor e, de manhã, quando olhei para essa parte do braço, vi várias manchas azuis. Disse todavia a Elizabeth que isto não bastava e que era preciso dizer ao fantasma para me tocar no outro cotovelo. Isto se deu na noite seguinte, na qual senti o horrível fedor de putrefação. As manchas azuis apareceram. Percebi, também, os jatos de vento frio e os ruídos habituais do fantasma, mas não consegui vislumbrar a sua forma. Minha esposa, ao contrário, viu o fantasma e rezou todo o tempo em que ele permaneceu no nosso quarto. Como se aproximasse o dia em que Elizabeth Slinger deveria ser solta, o espírito a exortara com insistência para ir ao Emmental, a fim de orar por ele no lugar em que nascera e vivera. Ela partiu para esse lugar, a conselho de pessoas amigas, que acompanharam em sua piedosa peregrinação. Logo que Elizabeth se ajoelhou ao ar livre e começou orações, os presentes viram o fantasma perto dela, mas nem todos o perceberam com a mesma nitidez, sendo que uma das testemunhas só divisou nesse lugar uma nuvem branca. Elizabeth Slinger hesitara por muito tempo, antes de partir para o Emmental, como se temesse que alguma desgraça lhe sucedesse, por isto, antes da sua volta, quis orar por seus filhos. Em dado momento, os presentes notaram que não rezava mais, e, aproximando-se dela, encontraram-na desmaiada. Voltando a si, Elizabeth contou que o fantasma, antes de deixá-la definitivamente, lhe pedira para apertar-lhe a mão. Após tê-la enrolado no lenço, ela lhe estendeu. Ao contato da mão do fantasma, uma chamazinha se desprendeu do lenço e aí se encontraram as marcas dos dedos do fantasma, sob a forma de queimadura. Depois desse incidente, o espírito não reapareceu mais, nem na prisão, nem na casa dos membros da comissão de inquérito. Este é o interessante caso que se produziu, tal como acabo de narrar, e que foi examinado pelo Dr. Kerner, assistido por vários sábios, magistrados e artistas. O fato de ter-se produzido numa prisão constitui, por si mesmo, uma excelente garantia em favor da autenticidade dos eventos em questão, considerando-se que, nessas condições, uma simulação não se poderia dar sem o auxílio de objetos indispensáveis a uma mistificação tão complicada e prolongada. Se considerar ainda que as mesmas manifestações se produziram nas casas de quase todas as pessoas que se ocuparam do exame dos fatos, mesmo no quarto de dormir do Dr. Kerner e no do diretor da prisão, não se pode deixar de pensar que a autenticidade dessas manifestações deve ser considerada como demonstrada de um modo cientificamente repreensível. Não me ocuparei dos fenômenos tão diversos que acompanharam a aparição do fantasma, visto isto não entrar no tema deste estudo. Limitar-me-ei a notar que alguns deles são tão interessantes como, por exemplo, o dos jatos de ar frio que precediam constantemente a manifestação do espírito, sendo que essa particularidade se produz com a mesma constância, em nossos dias, nas experiências mediúnicas. Esta concordância contribui indiretamente para demonstrar a autenticidade dos fatos.
Com efeito, na época em que estes se produziram, o movimento espírita ainda não tinha nascido. Por consequência, ninguém poderia pensar que manifestações de uma entidade espiritual, assim como fenômenos mediúnicos de natureza física, fossem precedidos de golpes de ar fresco. Quanto ao fenômeno estranho e pouco agradável do fedor cadavérico que se desprendia do espectro, limito-me a notar que esse fenômeno é um dos mais raros da casuística mediúnica, tão raro que nas minhas classificações apenas encontro registrados 3 casos. A senhora Florence Marryat, em seu livro There is no Death, não a morte, descreve um fenômeno semelhante, que sempre se produzia no decurso de uma longa série de experiências feitas com um médium de materializações, mas erra apenas quando se materializava certa personalidade mediúnica que tal fedor se desprendia, de modo tal que a própria senhora Marryat era atacada de náuseas. É preciso que se concorde que, do ponto de vista probatório, esse detalhe pouco agradável reveste uma importância considerável, porque não se poderia explicá-lo pela fraude. Ao contrário, do ponto de vista teórico, difícil é interpretá-lo. Pode-se supor que, em tais casos, dissociações de substâncias orgânicas se produzissem no corpo do médium, com uma emissão de azoto e outros gases que engendravam o terrível fedor cadavérico. Ficaria, todavia, uma circunstância embaraçosa a explicar, no caso da senhora Marryat, porque uma única personalidade mediúnica apresentava esse deplorável inconveniente, no meio de uma série de outras personalidades mediúnicas que se materializavam com o mesmo médium. Do ponto de vista espírita, essa circunstância poderia ser explicada admitindo-se as razões que dão a este respeito os espíritos guias, isto é, que esse traço característico é próprio de uma entidade espiritual muito inferior. Do ponto de vista anímico, não se poderia compreender por que, numa série de fantasmas materializados com o auxílio do mesmo médium, apenas um tinha a prerrogativa de subtrair azoto e outros gases deletérios do organismo do médium. Passando às manifestações que constituem o objeto desta monografia, farei observar que, no caso em questão, encontra-se um conjunto de fatos teoricamente interessantes, porque são semelhantes a outros de que tratei antes. Sobressai, com efeito, da narração, que, quando o espírito tocava uma pessoa, essa sentia ao mesmo tempo uma sensação de queimadura, que era logo seguida de uma marca azulada ou de uma bolha. Trata-se, pois, de uma reunião de fatos que se juntam aos 4 que narrei antes e que agrupei nos comentários do segundo caso citado. Segue-se daí que esse outro grupo de fatos análogos que se produziram no caso de Elizabeth Islinger serve para confirmar, ulteriormente, os 4 casos que narrei antes desse, entre 2 foram em nossa época observados com os médiuns William Stainton Moses e Heinrich Neuser. Tendo sido estes últimos observados experimentalmente, confirmam indiretamente a autenticidade dos outros obtidos espontaneamente, em épocas diferentes. Em outros termos, os incidentes em questão, embora de natureza menos sensacional do que as impressões de mãos de fogo, poderiam bastar, por si mesmos, para provar a existência real dos fenômenos em questão. A outra manifestação análoga, na qual o fantasma apertou uma mão protegida por um lenço, deixando na fazenda a impressão em fogo de 5 dedos, é por sua vez interessante, porque ela se deu em plena luz do dia, na presença de várias pessoas que viram o fantasma mais ou menos nitidamente. De outra parte, essa manifestação se reúne, eficazmente, às outras antes citadas, nas quais as impressões ficaram gravadas em tecidos e objetos, o que serve para excluir, definitivamente, a hipótese dos estigmas por sugestão emotiva, destinada a explicar, em bloco, os fenômenos de mãos de fogo.
Já que o material dos casos recolhidos é abundante, não preciso escolher outros que possam ser considerados como suficientemente documentados. Trata-se, na maior parte, de casos tirados de velhas crônicas, especialmente da geografia cristã e, por consequência, desprovidos de qualquer testemunho autorizado. Com efeito, durante os séculos passados, séculos de fé e não de ciência, a documentação dos episódios que se relatavam parecia ser aos autores uma superfluidade árida, prejudicial ao fim principal e eficaz da narração. Infelizmente, o fato de dever excluí-los em bloco desta classificação prejudica o estudo desta categoria de fenômenos, porque a autenticidade de alguns dentre eles sobressai nitidamente da concordância dos detalhes secundários. Trata-se de episódios que teriam considerável valor teórico se pudesse utilizá-los para a pesquisa das causas, mas, como não se poderia cientificamente fazê-lo, preciso é resignar-se ao inelutável. De qualquer modo, observo que os 9 casos que acabo de narrar e que são suficientemente documentados, concordam inteiramente entre si, em certas particularidades de manifestação que, considerando-se sua natureza estranha e imprevista, não podiam, certamente, surgir identicamente no espírito de pretensos mistificadores, que ignoravam a existência de manifestações semelhantes. Nestas condições, parecendo-me que são bastantes para demonstrar a existência real dos fenômenos das impressões de mãos de fogo, vou investigar a origem provável desta categoria de manifestações, ou melhor dito, vou pesquisar a natureza dos elementos psicofísicos que os determinam. Ora, se põe de lado a lenda teológica das almas que ardem nas chamas do purgatório ou do inferno, só resta uma hipótese rigorosamente possível considerar os fatos, e da qual já falei, isto é, a hipótese vibratória, que em mais maravilhosa revelação científica, graças à qual assistimos, espantados, aos milagres do rádio e da televisão. Se pensa que o que chamamos calor e frio constitui um fenômeno único, que difere enormemente para os nossos sentidos, em consequência da intensidade maior ou menor com que se produz, se faz deduzir daí que, se a tonalidade vibratória dos fluidos, de que se revestem os espíritos dos mortos para se tornarem visíveis e tangíveis, fosse consideravelmente mais intensa do que inerente à substância viva ou aos tecidos vegetais, deverá inevitavelmente seguir-se que as vibrações muito intensas da substância espiritual, encontrando-se com as relativamente fracas dos tecidos vivos e vegetais, devam destruir estes últimos como faria o fogo, o que determinaria os fenômenos das impressões de mãos de fogo. Com esta explicação, o enigma referente à natureza do elemento psicofísico que determina os fenômenos em questão pode ser considerado como teoricamente resolvido, em perfeita concordância com as últimas generalizações científicas. Ora, notável é que a interpretação dos fatos está inteiramente conforme com o que afirmam as personalidades mediúnicas a respeito das sensações de calor e frio que sentem os vivos ao contato das mãos dos fantasmas. Vou relatar o que disse uma mensagem mediúnica sobre o assunto, é de data recente e muito notável. A revista espírita americana The Progressive Thinker, de Chicago, em seu número de 7 de abril de 1923, publicou uma narração das experiências mediúnicas do doutor em medicina George B. Klein, no decurso das quais foi dirigida a uma personalidade mediúnica a seguinte pergunta: por que as materializações de fantasmas, com raras exceções, não se produzem nunca em plena luz?
A explicação dada pela entidade comunicante é de natureza vibratória e reveste certo interesse teórico, entretanto não a citarei porque sai do tema de que nos ocupamos e dela me limito a extrair a seguinte passagem, na qual se toca nas sensações de calor e frio, sentidas pelos vivos ao contato dos fantasmas. Quando um espírito toca um dos assistentes e esse experimenta uma sensação de frio, isto significa que as moléculas fluídicas que o tornaram substancial, vibram com uma tonalidade muito inferior à das moléculas que constituem o corpo experimentador. Ao contrário, como sucede na maior parte das vezes, quando ao contato da mão de espírito, o experimentador sente uma impressão de calor causticante, isto significa que as moléculas fluídicas, que constituem essa mão, vibram com uma intensidade extraordinária. Essas variações são invisíveis para os vivos, mas não são imperceptíveis para nós. Tais são as explicações concordantes das personalidades mediúnicas. Elas devem ser olhadas como decisivas, não porque venham de entidades espirituais, mas porque suas explicações concordam perfeitamente com as conclusões a que chegou a ciência, estudando a natureza do que os nossos sentidos percebem sob a forma de impressões térmicas chamadas calor e frio. Resta-nos resolver uma última questão, teoricamente muito importante. Eis de que se trata. Se é verdade, e isto não pode dar lugar a menor dúvida, que o fenômeno das impressões das mãos de fogo depende da elevadíssima tonalidade vibratória dos fluidos que se acham no fantasma, então, do ponto de vista naturalista, como considerar a extraordinária intensidade na tonalidade vibratória da substância de que se reveste o fantasma, comparada com a tonalidade vibratória da substância de que se compõem os organismos? É evidente que, se acolhesse a hipótese naturalista, segundo a qual a substância ectoplásmica, a inteligência e a vontade que caracterizam o fantasma provém do médium, a tonalidade vibratória da substância de que o fantasma é formado deveria ser idêntica à da substância somática do organismo humano. Como, porém, assim não é, como a tonalidade vibratória no fantasma é muito mais intensa que a do organismo humano, lógico é deduzir-se daí que a origem dessa tonalidade vibratória é estranha ao médium. Nesse caso, ela só pode depender da natureza espiritual da entidade que se manifesta, isto é, de um ser independente do médium. Eis-nos, deste modo, chegados, muito naturalmente, à interpretação espírita dos fenômenos das impressões de mãos de fogo, interpretação que é a única a fornecer uma solução racional dos fenômenos de que tratamos. Meditei longamente sobre esta questão, com a intenção de achar uma outra solução, conforme a interpretação naturalista, mas não consegui concebê-la. Espero, pois, que um dos defensores da origem naturalista de todas as manifestações mediúnicas chegue, com mais sucesso, à solução do problema e que me faça conhecer as suas conclusões.